Olá, sejam todos bem-vindos a um novo projeto. Um projeto que pretende discutir, trabalhar a questão das adicções ou adições, né? Muitas pessoas chamam de adições, mas como a adicção acabou ficando muito mais usado, então a maioria dos dicionários atualmente vem chamando de adicção. Até um tempo atrás era mais comum adição, né? Ainda se usa muito as duas coisas, mas o que é isso? É que é justamente quando uma pessoa ela se sente compelida a usar determinada substância ou comer demais, ou até mesmo ficar viciada em pessoas, em relacionamentos, né? Eu aqui fiz um trabalho que nós vamos fazer muito especificamente em cima de algo bem concreto, que é o fumo, que é o cigarro. São pessoas que fumam. Mas eu fiz questão de, nessa versão, né, porque eu já tive uma versão anterior desse trabalho, nessa versão estender a discussão e o debate, as aplicações, bem explicitamente para tudo quanto é forma de adicção. Nós vamos discutir o que é isso ainda hoje, nós vamos definir o que é isso, o que é adicção, do que se trata, do que a gente está falando, porque muitas pessoas se sentem literalmente presas nessas situações. Elas se sentem presas e ficam sem saber como lidar com isso, né? Como administrar isso em suas vidas. Quando elas se veem, elas estão jogando demais. Eu já tratei pessoas que eram viciados em fazer jogos na internet, como se fossem cassinos, né? Que você entra e fica apostando em um monte de coisas. Pessoas que gastam uma fortuna, por exemplo, jogando na loteria para tentar resolver a sua vida, e já se sabe que pela probabilidade, tem mais probabilidade de você abrir a boca e entrar uma mosca branca do que você ganhar na loteria, né? Enfim, então, não que você nunca deva jogar, mas você ficar contando com isso, depositando todo o seu dinheiro, se você gerisse seu dinheiro melhor, você provavelmente teria melhores resultados. Talvez você não ficasse milionário como na loteria, mas você teria um padrão de vida, uma qualidade de vida muito melhor. Pessoas que ficam viciadas em relações e relacionamentos, não só afetivos sexuais, mas de várias naturezas, o uso e abuso de alimentação, de drogas, de bebida, e o fumo, o cigarro, quando a pessoa ela se vê, eu gosto muito de ter uma expressão em inglês, né, que eles usam, que eu acho que é perfeito, enganchada, né, eles chamam hooked, né, que é como se você fosse uma pescaria e você vai e fisga o peixe, né? É exatamente isso, fisgado, enganchado, viciado, né? Que é como a gente usa muito aqui no popular. Então, o que a PNL, a programação neurolinguística, pode fazer? A PNL, o coaching, a hipnose, a hipnoterapia, né? Porque essa é uma aplicação daquilo que eu chamo de engenharia mental transformativa, que é justamente essa junção dessas várias disciplinas juntas, procurando fazer alguma coisa para você, inconscientemente, buscar respostas melhores a respeito daquilo que te aflige. E, nesse caso, em cima das adições. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Essas adições, nós vamos ver aqui também, eu juntei algumas estatísticas bem recentes, matam muitas pessoas morrem por conta disso, e muitas pessoas não têm dinheiro para fazer uma longa terapia, um processo de terapia, ou mesmo um processo pontual de coaching, de hipnose. Então, por isso que eu quero contribuir, né? Porque eu fui um ex-adicto de cigarro, eu fumei durante muito tempo, durante 14 anos, nem foi tanto tempo assim, porque muitas pessoas fumam 20, 30 anos, 40 anos, né? Eu fumei durante 14 anos, e justamente eu consegui modificar isso usando a programação neurolinguística. Eu vou ter oportunidades para falar a respeito disso também. Então, não só vocês têm uma pessoa que é especializada em programação neurolinguística, como uma pessoa que usou isso em si. Na verdade, a criação desse programa vem da minha experiência pessoal nessas duas áreas, ou seja, como uma pessoa que fumava e deixou de fumar porque pensou como a PNL pode me ajudar, o coaching, a hipnose, e eu usei, apliquei, planejei, e eu trouxe isso para esse método, exatamente o que eu fiz comigo, porque eu anotei muitas coisas na época que eu fiz, que eu usei, e comecei a usar isso no consultório com outras pessoas também. E deu muito certo. Como também a pessoa que entende de programação neurolinguística, porque tem muitos meandros disso que eu nunca vivenciei, porque eu nunca fui adicto no nível que muitas pessoas são de nada, mas eu entendo disso o suficiente e consigo ajudar pessoas em todos esses níveis. Mas eu queria dar as boas-vindas ao Joseph, que está sempre com a gente aqui nesses projetos que a gente faz.
E quero saber, né, o Joseph está lá na Suécia, né, e tal, para quem ainda não sabe, em Gotemburgo já há quase 20 anos, né? Se não me engano, Isso, deve estar chegando quase em 20 anos, né? Que isso era aí. quase isso quando a gente começou a fazer os primeiros É. vídeos, né? Já deve estar chegando perto. E queria te perguntar como é que é isso? Qual é a sua experiência que você já viu, seja no Brasil, seja na Suécia? E o que você vê aí? Como é que funciona essa coisa do álcool, das drogas e tal? Qual a impressão que você tem? O que você já viu de perto disso? E o que você acha dessa proposta nossa, da gente utilizar a PNL, o coaching, a hipnose para contribuir com as pessoas nesse sentido? Aí eu acho maravilhoso esse projeto aí, pois ajuda muito, né? As pessoas que têm relacionamentos tóxicos, todo tipo de adição. Eu acho maravilhoso, por isso que eu tô aqui. É muito bom mesmo. E falando disso aí, na Suécia tem um padrão muito alto de alcoolismo, né? Só que é meio escondido, eles não mostram na frente. A maioria das vezes as pessoas não mostram, né? Mas é bem alto aqui, quando eles fazem as pesquisas aqui. E muitos países europeus, né? Eu também não conheço as estatísticas exatamente, mas isso aparece toda hora na literatura, aparece toda hora em filmes, em tudo quanto é lugar, né? Talvez pelo frio, não sei. Né? Muitas pessoas acabam bebendo muita bebida destilada, e uma série de outras coisas assim, né? Então, a questão é que é possível sair, né, disso, você fazer escolhas, né? Nós não estamos pregando aqui nunca beba, nunca use nada, né? Porque, de novo, não cabe a nós determinar o que as pessoas têm que fazer de suas próprias vidas, mas nós podemos lembrar as pessoas que elas têm escolhas. E é justamente isso. E uma das coisas, Joseph, que o Dr. Richard Bandler sempre falou, né, que é o pai da programação neurolinguística, um dos pais, que eu me lembro bem, né, de todas as vezes que eu ficava ouvindo os áudios dele e assistindo os cursos dele, tanto presenciais quanto gravados, que ele dizia que uma das coisas que motivou que ele fizesse, continuasse fazendo programação neurolinguística, é justamente que as pessoas pudessem ter escolhas, né? Faz parte de um dos pressupostos da programação neurolinguística. Primeiro, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente vai estar falando, né? Que nós vamos, inclusive, falar disso especificamente aí no futuro, todo comportamento tem uma intenção positiva. No caso das adições, são muitas intenções positivas. Ou seja, tem uma parte nossa que pensa que está ganhando alguma coisa. Você vai dizer que absurdo, André, mas eu odeio álcool, isso me faz mal, eu fico com ressaca, e é ruim e me traz efeitos diversos. Como que pode ser bom? De fato não é bom, mas na hora que você está bebendo, se drogando, ou fumando, ou comendo demais, ou preso num relacionamento que você sabe que te faz mal, porque tem uma parte sua que de algum jeito está associando isso a alguma coisa boa, a um valor. Isso é que nós chamamos de intenção positiva. É só que no caso das adicções, não existe uma intenção positiva só. Porque geralmente você pensa assim, por que eu como muito à noite? Ah, eu como muito à noite porque eu me sinto só à noite. Então é uma coisa que é mais específica daquele momento, daquela hora. Fica um pouco mais fácil trabalhar com isso. Mas quando você pensa assim no cigarro, por exemplo, na bebida, onde você tem uma pessoa que fuma em muitos contextos e momentos diferentes, uma pessoa que se droga em muitos contextos diferentes, e por aí vai, você tem não só uma, mas um conjunto de intenções positivas associadas àquela droga. E foi um dos grandes insights que eu tive, isso eu nunca li em lugar nenhum, nunca estudei isso em lugar nenhum, desse jeito. Tá? Eu sabia que por trás todo comportamento tinha uma intenção positiva. Mas eu comecei a ver que eu, por exemplo, eu fumava por vários motivos diferentes e vários contextos diferentes. Eu fumava no momento onde eu queria estar feliz, onde eu queria sentir prazer, onde eu queria me sentir amado e gostado pelas pessoas que também fumavam, em momentos onde eu estava com raiva, em momentos onde eu queria relaxar. Então, na verdade, eram coisas até bem distintas, né? Mas eu aprendi a ter o cigarro como uma âncora, não só em um contexto, mas em vários contextos. Eu acho que esse é um insight muito importante e que muitas pessoas não têm. Isso me chama muita atenção, Joseph. E muitas pessoas não têm esse insight, né? Tipo, você tem que trabalhar não só uma, mas várias questões emocionais. E é lógico que nós precisamos fazer campanha para as pessoas deixarem de usar essas coisas,
em excesso, principalmente, porque não faz bem, mas não adianta só dizer não, fume, a gente já sabe, né, que a mente inconsciente não processa a palavra não. Então, quando a gente fala não, fume, não, eu nunca me esqueço, uma vez eu estava indo lá para Campinas fazer um curso, eu saí do aeroporto, estava indo para um hotel desses aí, ali, onde tinha um dos cursos lá acontecendo, eu me lembro até hoje, tinha uma placa no meio da noite lá, um letreiro desses eletrônicos, né? Aí estava assim, não, e piscando, beba e dirija, beba e dirija. Eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei é, será que tem, quais drinks será que tem no bar do hotel? Ou seja, a coisa a gente leva automaticamente a pensar naquela coisa, né? Então, na verdade, não adianta só você dizer não, beba, não, se drogue, né? Porque a mente inconsciente não representa a palavra não. Então, o que fica depois do não que a gente não representa? O que vem depois? Quando você diz não, beba e dirija, não, se drogue, não tenha relacionamentos tóxicos. O que você fica? Você fica com relacionamento tóxico. Você fica com todas essas coisas. Então, o que a gente quer aqui com esse programa é justamente abrir o leque de possibilidades, fazer com que você tenha oportunidades para poder fazer novas escolhas. Como eu disse, que é o que eu aprendi muito com o Dr. Richard Bandler, a PNL foi feita para dar escolhas para as pessoas. Então, você pode fazer escolhas. Nós ficamos repetindo o comportamento, que é uma outra coisa que também que ele me ensinou, que ele disse que aprendeu, ele disse que foi a coisa mais importante que ele aprendeu, ele já falou isso várias vezes. Só comigo, que eu não tive tantas vezes assim, tive só umas 10 vezes com ele, né, ao longo de 50 anos de carreira, né? Não é nada isso, mas todas as vezes praticamente que eu tive com ele, ele disse a coisa mais importante que eu aprendi foi com Virginia Satir, que Virginia Satir disse que as pessoas ficam com as coisas, mesmo quando aquilo mata as pessoas. Porque ele disse, o instinto de sobrevivência é importante, ela falou, absolutamente não. Porque muitas pessoas, elas acabam se matando e morrendo sabendo que algo faz mal, como droga, bebida, comida em excesso, em relacionamentos tóxicos, etc. E nem por isso, nem sabendo exatamente que mata, as pessoas saem desses relacionamentos. Elas saem disso que está acontecendo. Então, isso é uma coisa muito importante da gente parar, da gente pensar, né? Porque a gente fica com essa aprendizagem. Então, não adianta só saber. Saber é importante? Mas não adianta só saber. Nós precisamos ir além do saber, nós precisamos mexer nessas programações. Porque quando a pessoa ela bebe por várias razões, ou fuma por várias razões, ou se droga por várias razões, é porque tem uma parte dela que pensa que está dando coisas importantes para ela. Então, enquanto nós não desfizermos esse laço e não dermos para a pessoa a oportunidade de efetivamente fazer alguma coisa diferente, ela vai continuar repetindo indefinidamente esse padrão. Então, nós precisamos dar para a pessoa efetivamente a oportunidade. Não adianta só dizer mude, porque todo mundo sabe que deveria mudar. A maioria das pessoas que fuma, se droga, né, ou seja, que sofre com isso de alguma forma, gostaria de mudar, mas não sabe como. Eu me lembro que eu queria parar de fumar há muito tempo, mas eu não sabia como. Só a hora que eu mexi nessa estrutura mesmo, foi que rapidamente, foi muito rápido, eu consegui fazer uma mudança significativa. É isso que eu quero para todo mundo também, a oportunidade das pessoas poderem fazer isso. Então, vou começar o processo. Eu vou começar hoje com uma introdução a esse assunto, trazendo alguns dados, algumas coisas importantes. Mas o nosso programa aqui vai ser um programa muito prático, nós vamos fazer muita técnica de PNL, muito processo de coaching de PNL, combinando com a hipnose, porque eu quero dar para vocês ferramentas, mas eu quero hoje fundamentar, talvez hoje e mais alguns dias aí, nós vamos ter algumas colocações teóricas aí a respeito disso que são importantes, mas nós vamos ter muita prática. Que eu quero dar para vocês a ferramenta para fazer essa mudança, a ferramenta para fazer essa transformação. Eu quero que todo mundo tenha essa oportunidade, porque eu acho que as pessoas não conhecem o PNL o suficiente, e muitas pessoas que falam de PNL não conhecem a PNL o suficiente para usar essas ferramentas de uma forma que mude as pessoas. E é isso que nós queremos fazer, dar para você a oportunidade de fazer essa mudança. Vamos lá, e eu convidei o Joseph para estar aqui com a gente, né, nesse processo, né, porque isso é uma coisa super importante, ele também trabalha com jovens, com pessoas que acabam sendo mais suscetíveis ao uso de substâncias e uma série de outras coisas assim. Então, nós vamos juntos aqui passar por esse processo. Eu vou compartilhar a tela aqui
Eu vou começar a nossa apresentação. Seja mais saudável, né? Parando de fumar. Desprogramando adicções. É isso que nós vamos estar fazendo aqui. Como é que você pode desprogramar adicções na sua vida? Vamos discutir um pouquinho o que é isso, de que a gente está falando aqui, para começar. Então, a adicção possui muitas causas e atualmente tem sido considerada uma doença primária também. Nós vamos ver o que é isso depois, tá? Que é uma doença que vem de outras doenças. Entretanto, esse debate permanece em aberto, porque não dá para dizer que é uma coisa só. Talvez você tenha expressões diferentes de adicções em pessoas diferentes. Adicção ou vício é mais do que um distúrbio comportamental. Ou seja, o que seria um distúrbio comportamental? Algo que você aprende via comportamento. É porque é muito mais amplo do que isso, não é só uma questão de comportamento, em todos os casos. Tem casos que envolvem questões psicológicas, crenças, autoestima, identidade e uma série de outras coisas assim. Se, por um lado, pode ser considerada como uma doença primária, por outros psicólogos defendem que predisposições genéticas, experiências de vida e pressões sociais podem levar à adicção também. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente parar para pensar. Tem uma série de outras coisas que podem acabar ajudando que adicções aconteçam. Então, tem várias questões e definitivamente não dá para resumir tudo como se tudo viesse do mesmo lugar todas as vezes. O que é vício ou adicção? Uma infinidade de substâncias e comportamentos, drogas ilícitas, comidas, jogos de azar e sexo, inclusive tem adicção sexual, entre outros, podem gerar dependência. Por isso é muito importante defini-la. A dependência é caracterizada pela incapacidade de abster-se de forma consciente. O que é abster-se? É você dizer não. Por exemplo, algumas pessoas, nem todo mundo é alcoólatra. Né? O não alcoólatra é aquela pessoa que ela não precisa do álcool. Ela toma, bebe, de vez em quando, às vezes fica muito tempo sem beber nada, e consegue beber, e facilmente, né, quando está sendo um pouco demais, ou até bem antes disso, a pessoa consegue dizer, não, já foi para mim, foi suficiente para mim. Então, ela consegue se abster, ela consegue dizer não. Justamente a adicção é quando a pessoa ela não consegue se abster. Ela fica precisando de mais, e de mais, e de mais. E parece que, no caso da adicção, cada vez a pessoa precisa de mais, porque a tolerância dela, o senso de tolerância vai sendo modificado. Cada vez ela precisa de mais, porque cada vez aquela quantidade já não satisfaz mais, já não resolve. Por quê? Porque é sempre uma ilusão, é perseguição de uma ilusão, que você está atrás de uma ilusão. Né? Então você fica sempre precisando de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. Por isso que a coisa vai numa escalada muito grande. Sem contar que algumas drogas e substâncias, elas realmente causam dependência, independente dessa dependência psicológica que se faz presente, que também é muito séria, que eu acho que muitas vezes no cigarro e tal, a questão psicológica acaba sendo às vezes muito mais forte. Você tem aí a dependência específica também de drogas e substâncias, que fazem com que você fique precisando sempre daquela substância, independente da questão psicológica. Como outras doenças crônicas, a dependência geralmente envolve ciclos de recaída e remissão, o que é muito importante. E justamente a nossa proposta aqui, usando a programação neurolinguística, é trabalhar numa modificação dessa estrutura, para que justamente você não caia em remissões. Por que é a remissão? Porque todo mundo pode um dia parar de fumar, um dia parar de comer em excesso, um dia parar de se drogar, um dia modificar o comportamento, mas não quer dizer que você resolveu aquilo. Nós estamos falando em resolver aquilo, em resolver essas coisas que estão por trás, em fazer de várias formas diferentes, por isso a nossa proposta aqui envolve usar uma série de técnicas, abordagens, ferramentas, etc., que vão fazer com que você experimente outra coisa diferente. Assim, a adicção possui uma característica básica, a dificuldade de parar, mesmo com consequências negativas. Como eu disse anteriormente, né, na apresentação inicial, várias pessoas sabem aquilo que não deveriam fazer, aquilo que deveriam estar fazendo diferente, aquilo que deveria ser de outro jeito, de outra forma, mas elas não conseguem parar.
A mente racional sabe dos dados, né? Você vê no caso do cigarro, está escrito lá no maço de cigarro atrás, né? Cigarro mata, tem fotos de pessoas com gangrena, com câncer no pulmão, morrendo de câncer, está lá claro, né? E todo mundo sabe disso, porque até lá quando a questão do cigarro começou a ser usada no marketing muito forte, há muito tempo atrás, né? Até tentava se associar fumar a ser saudável, né? O homem do Marlboro, né? Quem não lembra, né? Da minha geração para trás, não um homem bonito, forte, andando a cavalo, fazendo esporte, ele morreu de câncer, né? Por causa do cigarro, se não me engano. E, entre outras pessoas aí. Então, na verdade, no início se associou e não se falava. A indústria do tabaco, do cigarro, não deixava as pessoas falarem dos malefícios do cigarro. Hoje em dia, não. Hoje todo mundo sabe, todo mundo fala, não tem nem questionamento a respeito disso. Mas, no entanto, as pessoas continuam usando o cigarro, ou seja, as pessoas sabem que faz mal, sabem que é algo que não é bom para elas e que mata progressivamente. Não é pode matar, não. Assim, você vai ter problemas de diversas formas, menores, maiores. A coisa traz uma série de consequências ruins para a própria pessoa, mas não é tão simples assim definir a adicção. Por isso, profissionais da saúde costumam fazer essas perguntas aos seus pacientes. Então, eu vou fazer para vocês essas perguntas, né? Se você acha que talvez você possa ser adicto, adicta, em relação a droga, ou comida, ou álcool, que é uma droga também, ou sexo, ou relações. Então, pensa nisso, que você pensa na possibilidade de se tornar adicto ou de ser adicto. Você usa mais álcool, cigarro ou qualquer outra substância há muito tempo? Pare e pense. Se quiser, você pode dar pausa aqui nesse vídeo para depois você responder. Retirada. Você já sofreu um abandono físico ou emocional quando parou de usar, ou mesmo já sentiu ansiedade, irritabilidade, tremores, suores, náuseas ou vômito? Ou seja, quando você tentou tirar alguma dessas coisas da sua vida, você sentiu alguma dessas características na ansiedade, irritabilidade, tremores, suores, náusea, vômito? Controle limitado. Você consegue controlar o quanto usa essas substâncias? Né? Porque várias pessoas conseguem mesmo usar tudo isso e nunca sair de um limite. Né? Tem pessoas que tomam álcool a vida inteira e não são alcoólatras. Tomam álcool numa festividade no final de semana, né? Enfim. Tem inclusive algumas definições, né? Tem algumas pessoas um pouco mais radicais, mais fortes, que dizem que se você bebe todo final de semana, você é alcoólatra. Eu não concordo com isso, porque nós temos uma cultura que incentiva as pessoas a tomarem álcool, tal, mas se você consegue, num final de semana, num dia à noite, que você sai com amigos, vai num bar, alguma coisa, tomar uns drinks, alguma coisa assim, você não passa daquilo ali, né? É um hábito? Pode até contribuir para a pessoa no futuro se tornar alcoólatra? Pode, mas aí é aquela história, aí a pessoa tem que ver o que está acontecendo com ela, como é que ela se relaciona com aquilo. Mas você consegue controlar? É fácil para você dizer, daqui eu não passo? Ou é difícil para você? Mesmo que um dia você passe um pouco, né? Porque aquela pessoa que é dependente, ela não consegue ter esse limite. Ela vai bebendo, 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 e ela não consegue colocar esse limite de dizer, daqui eu não passo. Consequências. Como está o seu trabalho, humor, autoestima, saúde, emprego ou família? Porque não raro você vai ver que a adicção tem uma relação de influenciar tudo aquilo que está ao redor. Então, a pessoa, quando ela está sob o efeito constante de drogas ou de situações de dependência de uma forma geral, isso acaba afetando tudo isso, todo esse universo, trabalho, família, autoestima, humor, tudo isso é afetado, né, pela pessoa, na vida da pessoa, com o uso de drogas, de substâncias e de outras situações de dependência, mesmo emocionais. Atividades negligenciadas. Você já negou ou reduziu suas atividades sociais, recreativas, de trabalho ou domésticas por causa do uso de alguma substância? Ou seja, é muito comum, por exemplo, as pessoas que acabam bebendo demais não conseguirem trabalhar no dia seguinte ou trabalharem menos,
ou não participarem de coisas que participariam porque ainda estão sofrendo consequências do uso de substâncias, do álcool, etc. Tempo gasto. Você leva muito tempo obtendo, usando, ocultando, planejando, recuperando-se do uso dessas substâncias ou dessas situações, é porque existe um investimento muito grande de tempo nessas coisas. Desejo de reduzir. Você já pensou em controlar seu uso ou já fez tentativas frustradas para controlar o uso dessa substância, ou seja lá do que for, que você possa estar associando com essa questão da dependência? Então, dessa forma, consideramos vícios se você, seu paciente, né, responde positivamente para 3 ou mais dessas perguntas. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui, né, de tolerância, retirada, controle limitado, consequências, atividades negligenciadas, tempo gasto, se você diz sim para pelo menos 3 disso aí, isso é um critério, né, utilizado aí na psicologia e em outros levantamentos, você está dizendo sim para pelo menos 3 dessas questões aí, é porque, de alguma maneira, você pode ser dependente, você pode estar viciado, viciada em alguma coisa. Ok. Então, eu falei que talvez adicções sejam doenças primárias. O que seria isso? Uma doença primária não se origina de outras doenças, né? No fundo, ao contrário, né? A doença primária é uma doença em si. Então, muitas pessoas falam muito isso. O alcoolismo é uma doença. Eu diria que depende do caso, né? Essa questão ela não é totalmente respondida. E eu, particularmente, André, um dia eu posso dizer outra coisa diferente, de tudo que eu estudo, da minha prática clínica, eu acho que há casos e casos. Eu não acho que todos os casos sejam primários, ou seja, uma doença em si, com fatores genéticos, etc. e tal, e todos os casos sejam aprendidos. Eu acho que há casos em que é aprendido e que a pessoa pode aprender outra coisa. E há outros casos em que é algo, enfim, maior e que vem de outras questões aí que pode ter até uma influência genética, como muitas pessoas acabam falando. Eu acho que nós precisamos olhar cada caso. Nós que somos profissionais, né, do desenvolvimento aí de pessoas e queremos ajudar pessoas em relação a isso, nós precisamos ver que cada caso é um caso. E se houver alguma desconfiança de que a coisa passa pela questão médica, eu acho que sempre deve ser enviado para o médico. Aliás, eu acho que toda vez que a pessoa, principalmente no abuso de substâncias, cigarro, bebida, drogas, a pessoa ela deve passar por um acompanhamento médico no processo de retirada, porque o organismo ele pode reagir de diferentes maneiras, mesmo havendo uma intenção muito boa da pessoa de mudar ou de modificar, eu sempre acho que a pessoa deve ter um acompanhamento médico num processo de modificação de uma adicção, porque o organismo pode reagir de diversas formas diferentes. No processo de abstinência, quando a pessoa ela vai retirar de verdade, muita coisa pode acontecer. Então, eu acho que o acompanhamento médico, psicológico, sempre é muito importante. Então, uma doença primária não se origina de outra doença, por exemplo, infecções na garganta e resfriados são classificados como doenças primárias. Consequentemente, adotar a ideia de que a adicção seja uma doença cerebral crônica primária significa localizar a origem da dependência em um agente externo. De modo que essas substâncias em abuso seriam a raiz do vício e, portanto, a completa cessação, abstinência de tais substâncias ou atividades seria, logicamente, o alvo principal dos tratamentos contra a adicção. Além disso, enquadrar a adicção como doença primária significa principalmente posicioná-la sob o viés da medicina, pois se o vício é uma doença, logo requer cura. E há quem diga, inclusive, que a adicção não tem cura, ou seja, que a qualquer momento, são dos pressupostos, por exemplo, dos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, e tal, justamente de que não tem cura e que você tem que ficar sempre vigilante. Depois, no momento certo, eu vou fazer alguns comentários, desse processo aí dos 12 passos. Inclusive, eu fiz uma modificação desses 12 passos, eu fiz uma ressignificação, um reenquadramento aí dos 12 passos, que são utilizados para serem utilizados mais do ponto de vista
do coaching da PNL, sem aquele viés religioso que tem da coisa ali por trás do processo como um todo. Eles pregam exatamente isso, né? Ou seja, tem que parar, tem que cessar, tem que vigiar sempre, porque a qualquer momento você pode voltar. Eu também não sei se isso é verdadeiro para todas as pessoas. Eu acho que cada um deve decidir. Eu acho que em casos onde a pessoa ela tinha um uso muito intenso, muito forte, e que facilmente a pessoa acabava ficando envolvida em relação a uma droga ou uma substância, é muito desejável que a pessoa pense seriamente em nunca mais usar essa substância. É porque existe uma facilidade muito grande. Às vezes a coisa está enganchada, como eu disse, né, de uma forma na vida da pessoa, que fica muito difícil para essa pessoa sair de uma situação como essa. Então, eu acho interessante que ela pense duas vezes se ela vai voltar a flertar com aquela substância, com aquela situação. Então, muito importante para parar para pensar. Mas eu acho que é muito importante também trabalhar a estrutura, não só a evitação. Eu definitivamente, tanto quanto psicólogo como programador neurolinguístico, eu não concordo com essa história de eu sou alcoólatra, o resto da minha vida, estou há 30 anos sem beber, mas eu sou alcoólatra. Eu não acho que isso é uma coisa boa. Eu entendo a intenção positiva por trás disso, que é justamente a consciência de que eu tenho uma sensibilidade, que já aconteceu comigo, mas eu acho que isso é um reforço do problema no nível da identidade. E isso é totalmente anti-programação neurolinguística em todos os sentidos. Eu acho que não teria nenhum problema você dizer eu fui alcoólatra e eu sou uma pessoa hoje saudável, porque onde você põe o foco aumenta. E quando você diz eu sou alcoólatra, você está trazendo essa questão no nível da identidade. Nós vamos falar em algum momento aí dos níveis neurológicos, e nós vamos trazer essa questão de novo. Mas se você diz eu sou alcoólatra, eu sou um drogado a vida inteira, isso transforma você naquilo. Eu não acho que você é aquilo. Ninguém é o seu comportamento. Ninguém é aquilo que faz. Então, eu acho que nós devemos ser saudáveis, ser cheios de recursos e buscar e viver e trabalhar e aprender a acessar todas essas coisas. Eu definitivamente não concordo com essa história da pessoa ficar se chamando de alcoólatra ou drogado ou compulsivo, qualquer coisa, até doente, né, canceroso, enfim, porque você está associando a sua identidade alguma coisa, e você é muito mais do que isso. Então, eu particularmente penso, e várias outras pessoas também vêm se colocando em relação a isso, mas eu entendo a intenção positiva por trás desse trabalho de grande sucesso há muito tempo, que são os alcoólicos. Você segue passos específicos e você vai nesses passos específicos a vida inteira. E você fica dentro desses passos específicos a vida inteira. Então, essa é a ideia de uma vigilância constante, de um relembrar constante, de um ouvir histórias similares à sua constante, para que você lembre sempre como a coisa acontece. Tem um lado positivo, que eu acho que quando você ouve histórias de outras pessoas, aquilo se transforma numa metáfora, né? Você ouve as histórias das pessoas, tanto as bem-sucedidas, quanto aquelas das pessoas que têm recaídas e remissões, então você se lembra do processo o tempo todo. Eu acho isso positivo, mas eu definitivamente não concordo com essa ideia de que eu sou um alcoólatra e vou continuar um alcoólatra o resto da minha vida. Eu acho que isso não é bom para a pessoa. Isso especificamente. Isso é um detalhe muito de quem estuda a PNL. Aparentemente, para eles, isso não é nada demais, mas isso é seríssimo. Você ficar trazendo para o nível da identidade alguma coisa que pode ser mudada. E muitas pessoas já se recuperaram disso. Tanto que eu acho que fica um ranço, às vezes, de pessoas que ficam para baixo e limitadas. Muitas pessoas não lidam muito bem com essa história de eu sou alcoólatra a vida inteira. Isso deprime as pessoas. Isso tira a esperança, a perspectiva das pessoas. Mesmo sem beber, fica um negócio assim, esquisito para muitas pessoas. Quando eu acho que podia ser diferente. E acho que agregaria muito mais aos programas aí. Mas, enfim, é uma questão de estilo de trabalho diferente aí. Então, utilizar álcool, drogas ou se envolver em comportamentos de risco, como jogos de azar, sexo sem proteção, até o ponto da ruína financeira, no caso dos jogos aí e tal,
se tornam um instrumento usado para momentaneamente ajudar as pessoas a lidar com turbulências emocionais profundas. O que acontece? Não é porque as pessoas comem demais ou bebem demais ou se drogam ou fazem sexo demais no sentido da adicção. Por quê? Porque tem alguma coisa que elas não conseguem lidar. Então, fica um vazio, fica um não saber, a PNL chama isso de estado empobrecido de recursos. A pessoa ela se vê num estado empobrecido de recursos. E diante desse estado empobrecido de recursos, as pessoas elas precisam lidar com aquilo de alguma forma. E aí você, por exemplo, um dia está mal, aí você usa uma substância qualquer que aumenta e modifica as sensações dentro de você, ou que você toma e deixa você diferente, ou que você fuma e deixa você num outro estado, modifica as coisas dentro de você. Realmente há uma mudança. Só que essa mudança tem um preço. Um preço, por exemplo, um cigarro que você fuma tem milhares de substâncias tóxicas que destroem você. Né? Não só a nicotina em si já é um problema seríssimo, mas o cigarro tem muito mais que a nicotina, tem venenos e uma série de outras coisas. É uma bomba, é um autossuicídio. Fumar é suicidar-se. Ponto. Né? Outras substâncias também, mas principalmente cigarro, por isso que a ênfase vai muito no cigarro aqui, é suicidar-se. Talvez você não goste de ouvir isso, mas é isso que você está fazendo, você está se matando. E se você não sofrer as consequências disso hoje, você vai sofrer amanhã ou depois. Tem pessoas que ficam anos sem fumar e 20, 30 anos depois, geralmente, esse tempo todo, vem tudo de uma vez, a pessoa morre de um câncer ou alguma coisa assim. Eu já vi vários casos assim, onde as coisas aconteceram do nada. Ficou 30 anos sem fumar, relativamente bem, tudo ótimo, saúde boa, de repente aparece um câncer do nada, ou alguma outra coisa, uma doença cardíaca, um derrame, alguma outra coisa assim. A coisa vem, e vem feio, assim na vida da pessoa. Só que aí já não dá para fazer mais nada, né? Geralmente quando essas coisas acontecem. Então é muito importante que você se dê conta disso, que você tem escolhas, que você pode fazer outras escolhas. É sobre isso. Você tem escolhas. Né? Pense, você tem pessoas que gostam de você. Eu já vi muitas pessoas terem suas vidas abreviadas, modificadas, seus trabalhos, seus futuros, completamente modificados por conta disso. Ou seja, pessoas que tinham tudo para serem felizes, tinham tudo para viverem bem, trabalharem bem, como nós vimos, às vezes, a pessoa adicta ao álcool, à substância, ou mesmo as relações doentias, elas acabam interferindo tanto na vida da pessoa que é um rastro de destruição por todos os lados. É uma pena ver pessoas que poderiam ir tão longe, fazer tantas coisas, acabarem sofrendo porque por alguma coisa que elas não sabem como modificar. Porque essa é a questão. Muitas pessoas até sabem que deveriam fazer algo diferente, mas elas não conseguem modificar aquilo. Elas tentam, mas, como eu disse, né, a Virginia Satir nos ensinou, nós ficamos com aquilo que nós conhecemos, o princípio da familiaridade. O que você acha disso, Joseph? Até agora, cadê você? Estou trazendo você de volta. O que você pensa sobre isso aí na sua experiência, no que você já viu? Realmente, eu pensando em mim assim mesmo, eu tinha alguns relacionamentos tóxicos que eu não conseguia sair, né? Não, mas não tóxico assim, tão tóxico, mas era bem tóxico que eu não agia, não tomava decisões em várias áreas da minha vida para me manter naquele padrão de amizade com a pessoa. É impressionante. E você falou uma coisa muito interessante que eu acho que a gente dá para a gente generalizar, antes da gente Uhum. finalizar, que é essa questão do quanto algo é tóxico, não é? Quando a gente pensa no alcoólatra, no drogado, a gente pensa naquela pessoa na sarjeta, caída no meio da rua, ou então aquela pessoa totalmente deprimida por conta de uma codependência emocional. Só que isso é o caso extremo, mas tem casos muito abaixo disso, onde a adicção ela destrói a vida da pessoa. Tem muitos alcoólatras que nunca ficam bêbados com a voz embargada e tal, né? Mas usam constantemente. Eu conheço algumas pessoas que são alcoólatras que elas conseguem ficar no álcool 2, 3 dias seguidos e, e elas têm papos altamente inteligentes, né? Sim, sim. Até onde a bebida não começa a modificar, que tem uma hora que você vê que começa.
né? Que não há continuidade do raciocínio, a gente que é da área da psicologia e tal, vê exatamente o momento onde a pessoa ela deixa de... a coisa começa ela não começa a ter controle, mas embora esteja ali o potencial dentro dela, ela não tem mais controle sobre aquilo. Mas a pessoa ela conversa, você olhando assim, né? A pessoa ela conversa, ela tem papos inteligentes e tal, mas, no entanto, ela está totalmente dependente daquilo, precisando da próxima dose ou do próximo cigarro, que só consegue ter essas conversas fumando, né, e tal. E isso é uma coisa muito triste, né? E eu conheço isso de perto, né? Porque durante muito tempo eu fumei. Eu nunca fui um fumante assim, muito extenso, sabe? No final, quando eu parei, por N razões, eu estava fumando bastante. Eu me lembro que era no mínimo uma carteira de cigarro por dia, e se tinha algum evento, alguma festa, alguma coisa assim que eu participava, onde tinham outros fumantes, daqueles eventos que às vezes se estendiam noite adentro e tal, era no mínimo 2 carteiras de cigarro fácil só naquele evento, né? Eu nunca me esqueço uma vez, assim, eu conto isso, até porque eu acho que é importante a gente compartilhar essas coisas, né? Que uma vez eu estava num lugar um pouco ermo, assim, e tinham vários fumantes na época, e todo mundo botou os cigarros na mesa, assim, porque estava acabando, tipo assim, vamos botar aqui para ver o que a gente consegue. No final estava acabando, alguém foi para a rua, no meio da noite, tenta ver se arranjava cigarro, a pessoa chegou cheia de pacotes de cigarro. Isso é horrível, né? Quer dizer, mas eu acho importante trazer isso para cá para vocês, né? Porque só quando a gente sai disso que a gente consegue ver o absurdo, o caricato, no sentido ruim da coisa, né? O estapafúrdio que é você passar por essa situação, por uma situação assim, né? E, enfim, eu nunca fui um fumante orgulhoso de fumar. Eu era um fumante que eu não gostava de fumar, mas eu aprendi a fumar. No meu caso, eu acho que era uma coisa mais do ponto de vista comportamental, né, que eu aprendi a fumar por várias razões. Tinham pessoas na minha família que fumavam, e que eu via de perto, amigos muito próximos que fumavam, e eu comecei a conviver com essas pessoas um pouco mais velhas do que eu. Sempre fui uma pessoa mais nova no meio de pessoas mais velhas, e vários fumavam na minha geração, né? Era muito comum. Agora, recentemente, que tem muito menos pessoas fumando, mas muita gente fuma ainda. Mas naquela época era muito comum. Eu sou de uma época que você podia fumar no avião, você imagina o que é isso? Que coisa terrível. Hoje me dá arrepio só de pensar. Eu me lembro que uma vez eu viajei aí na Europa para algum lugar, tinha uns vagões de fumantes também, você entrava, tinha saía aquele nevoeiro assim de dentro do vagão de fumante, que era às vezes nas pontas dos trens, né? Porque justamente para ninguém mais poder ser contaminado com isso. Você podia fumar em restaurante, no cinema, em qualquer lugar. Então era muito comum ainda, de um tempo para cá, de uns 20 anos para cá, talvez 30 anos para cá, é que a coisa começou a mudar. A época que eu gravo isso aqui, né? É que a coisa começou a mudar significativamente. Então, eu me via diante de todas essas coisas, e eu nunca gostei de fumar. Eu meio que fumava um pouco escondido. Eu fumava mais assim entre amigos, as pessoas que sabiam que eu fumava, mas profissionalmente tal. Tem muita gente até que se espanta quando eu digo que eu fumava, porque muita gente não sabe que eu fumava. Né? Muita gente fica espantado, como assim você fumava? Porque eu dava um jeito, né, como todo adicto, né, esconde, né? Então eu tinha sempre coisa bucal, e lavava as mãos e tal, e era muito difícil. Só quem chegava muito perto, mesmo que sentia o cheiro e tal, mesmo assim, como ninguém ficava grudado em mim o tempo todo, então muita gente não sabe que eu fumei, mas eu fumei, isso foi uma coisa terrível. E eu sempre quis parar de fumar, mas eu não conseguia parar de fumar. Eu vou ter a oportunidade de compartilhar muitas dessas coisas com vocês, mas eu tentei várias coisas comportamentais, mas nunca havia chegado na estrutura que é isso que nós vamos fazer aqui. Eu me lembro que uma vez me disseram assim, pega um monte de elásticos e põe ao redor do maço de cigarro. Eu comprei uns 100 elásticos, aí botei de tudo quanto é forma. 2 dias depois eu já estava abrindo tudo assim, puxando tudo de uma vez. Ou seja, não adianta só mudar o comportamento. Nós vamos ver isso nos níveis neurológicos. Não adianta só mudar o comportamento.
né? Você precisa ter uma atitude, você precisa ter um porquê, você precisa entender o que é isso que está por trás, você precisa entender o que essa parte sua quer de importante para você e que pensou, acreditou, aprendeu que o cigarro, a substância, a bebida, a relação ia trazer para você. E como nós podemos ter isso não de uma forma problemática, como através do cigarro, da droga, da bebida, mas através de outras coisas mais saudáveis. Porque eu, por exemplo, eu me dei conta que eu fumava para relaxar, eu fumava para ser criativo, eu fumava para lidar com questões internas, e justamente eu fui identificando cada uma dessas coisas. Vamos ver isso aqui no processo de coaching associado ao processo aqui que eu criei, como identificar cada uma dessas coisas e achar soluções saudáveis para cada uma dessas coisas que eu não tenho que passar pela substância. Foi quando eu fiz isso que eu comecei a mudar. E foi rápido, porque eu identifiquei isso, comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar nessas coisas, aí eu tirei o cigarro e foi fácil. Aí tem só o período da abstinência física, porque tem mesmo, porque o corpo sente isso, e depois nunca mais eu fumei. E continuei atendendo essas outras coisas importantes de outra forma que não através do cigarro. E é isso que você também pode fazer, seja com a bebida, com as relações, com os jogos, com o sexo, se isso tiver sendo usado de uma forma adicta na sua vida, você tem escolhas, você pode. Nós temos que ir para o próximo passo, temos que ir adiante, nós temos que ir para a próxima etapa, que é outra mensagem antes da gente terminar que eu quero deixar para vocês hoje. Vá para o próximo passo. Pergunte-se que pequenos, grandes passos você pode dar todos os dias e manter. Eu sei que todo mundo quer parar de fumar, parar de beber, parar de jogar, né? Todo mundo quer isso, mas você tem que entender o que significa o próximo passo, o que você pode fazer amanhã e depois, como ganhar, como conquistar, como resolver isso por trás que te levava ao cigarro, à bebida, à droga, às relações doentias, etc. Agora nós vamos fazer muitas coisas, né? E amanhã, no nosso próximo encontro, né, ou hoje, quando você assistir aí a próxima aula, você vai ter comigo um exercício que nós vamos fazer justamente para pensar na sua vida, né? Ou seja, um exercício mapeamento através da programação neurolinguística que nós vamos fazer a respeito de como nós lidamos com a nossa vida, a vida que nós temos e a abertura para fazer alguma coisa diferente. Vou começar a pensar nisso. Já vamos usar algumas coisas aí do coaching, da programação neurolinguística para começar a mexer nisso. Nós vamos alternando momentos onde eu vou dar aulas, como hoje, momentos onde eu vou fazer coisas com vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é importante que você siga a ordem. Vocês vão ter vídeos aqui numerados, onde quer que você veja esses vídeos, eles estarão numerados numa sequência. Então, nós vamos começar dos elementos mais fundamentais e partir para os elementos mais complexos, que é onde nós vamos trabalhar as coisas no nível mais amplo. Mas eu sugiro que você vá seguindo comigo nesses passos iniciais para que nós consigamos mexer nas coisas iniciais primeiro e, com isso trabalhado, nós vamos avançando para as coisas mais complexas. Esse é o melhor caminho para você trabalhar a adicção na sua vida. Né? Ok? E aí, beleza. Então, nos vemos. Aí no nosso próximo encontro.